Olá, meus amados e minhas amadas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje aqui trazendo mais um vídeo para esse canal e o tema é muito interessante, que é as bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças, elas se encontram no Evangelho de Mateus, né? Mais conhecido como o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte. Quem nunca ouviu falar, né? Até porque essas bem-aventuranças elas são muito faladas no nosso dia a dia, né? Mas eu gostaria de trazer aqui para vocês cada bem-aventurança e a sua devida explicação. Bom, então eu vou lendo aqui e conforme eu fizer a leitura de alguma bem-aventurança eu vou trazer a explicação sobre ela, tá? E a primeira bem-aventurança é: bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Essa bem-aventurança ela é interessante porque nós conseguimos tirar um significado muito interessante disso. Os pobres de espírito são aquelas pessoas que, se você parar para analisar, pensa numa pessoa que não tem riqueza, numa pessoa que não tem condições financeiras. É basicamente isso, só que na vida espiritual. Aquelas pessoas que dependem das outras para sobreviver, para de repente ter um poder aquisitivo, para se alimentar de alguma forma. São essas pessoas que Cristo está lidando aqui no mundo espiritual. Aquelas que são totalmente dependentes de Deus, né? E aí Cristo fala que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, aqueles que têm total dependência no nosso Criador. E isso é extremamente importante na nossa caminhada, pois sem Ele nada podemos fazer, que é o que o apóstolo João ele escreve no Evangelho, né? Lá no capítulo 15, onde Cristo se denomina como a videira verdadeira, né? E aí Cristo vai e cita que sem mim nada podeis fazer. Então, se nós realmente formos pobres de espírito, entendermos que sem Ele nada somos e sem Ele nada podemos fazer, nós realmente seremos bem-aventurados. A próxima bem-aventurança é: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqui esse choro não é um choro comum, né? Não é você estar triste por alguma coisa que aconteceu e você está chorando. Não, não é isso. Aqui esse choro é meio que a pessoa está numa tristeza profunda, mas por algo de errado que ela tenha cometido, de repente trazendo para os nossos dias, por uma vida pecaminosa, por coisas que a gente tem cometido de errado, que realmente nos traz uma sensação de tristeza, uma sensação de arrependimento. E aí, realmente, Cristo fala que bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. Trazendo para o nosso entendimento, bem-aventurados aqueles que se arrependem, aqueles que realmente levam no seu coração aquela sensação de grande tristeza por ter pecado, mas que automaticamente se arrependeu daquilo ali. E aí realmente Cristo fala que essas pessoas serão consoladas. É por isso que é tão importante nós termos em nossa mente que é necessário o arrependimento. É necessário nos arrependermos daquilo que nós sempre estamos fazendo de errado, né? Para nós conseguirmos voltar para o caminho, estar realmente mais próximos do Pai. A próxima bem-aventurança diz o seguinte: bem-aventurado os humildes, porque herdarão a terra. Essa bem-aventurança é interessante porque os humildes são aquelas pessoas que não têm soberba, não têm o seu ego elevado, né? Mesmo às vezes com uma posição aquisitiva muito boa, mesmo às vezes com um grande conhecimento, seja lá na sua área trabalhista, seja com a mensagem, essas pessoas elas são extremamente humildes, né? Elas não ficam assim, eu sou tal, eu sou o cara, eu posso fazer, eu posso acontecer. Não. Mesmo sabendo que possui alguma coisa, elas se demonstram humildes no reino, né? Para que as coisas realmente fluam, para que as coisas aconteçam. Então, aqui Cristo está falando, bem-aventurados aqueles que mesmo possuindo alguma coisa, entendem que
não é necessário ficar fazendo as coisas para aparecer, dizer que seu ego está elevado, nada disso. É realmente para nós sermos humildes, realmente nós sermos aquilo que o Eterno nos chamou para ser. O melhor exemplo disso foi o nosso mestre, né? Lavar os pés dos seus discípulos. O nosso mestre, ele estava nos céus, estava junto do Pai, estava lá realmente como ele é, né? Como o rei que ele é. Porém, ele não usurpou em ser igual a Deus, mas ele se fez carne e habitou entre nós. E mesmo possuindo tudo, se fez como quem não possuía nada. E realmente demonstrou extrema humildade, para que nós realmente seguíssemos o seu exemplo de ser humilde como ele é. Amém? A próxima bem-aventurança diz o seguinte: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aqui é interessante porque a fome e sede de justiça, ela não é pela nossa justiça terrena, não é por aquilo que a gente acha, eu acho que isso aqui é bom, eu acho que não é isso. É a justiça que vem da parte de Deus para a nossa vida, porque a justiça dele, ela é perfeita. A nossa justiça, o nosso julgamento, os nossos pré-julgamentos são totalmente falhas, são totalmente realmente voltados, que realmente podem errar, podem realmente não dar certo. Mas a justiça que vem da parte do nosso Deus, ela realmente é perfeita, ela realmente não deixa sombra de dúvidas. Então aqueles que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. São aqueles que realmente nunca deixam de buscar aquilo que é correto perante aquilo que Deus deixou para nós. Amém? A próxima bem-aventurança é o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Essa aqui é bem interessante, porque o ato de misericórdia, ele vem acompanhado de duas palavrinhas que são bem interessantes, que é compaixão e coração, que é o ato de você sentir compaixão por alguém e ao mesmo tempo no seu coração você gerar a vontade de ajudar aquela pessoa. E aí você também a gente pode trazer um outro sentimento que realmente é bem interessante e que nós precisamos muito colocar na nossa mente nos dias de hoje, que é o de empatia. É você se colocar na vida, entender a necessidade do outro, entender aquilo que o outro está passando. E aí quando você tem misericórdia, você consegue compreender o que aquela pessoa está passando e automaticamente você consegue auxiliá-la. Então, nós precisamos ter esse sentimento de misericórdia, porque aqui nós lemos que aqueles que são misericordiosos alcançarão misericórdia. E o Eterno, ele teve misericórdia por nós. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, mesmo nós não merecendo nada, mesmo nós não sermos merecedores de nada, ele enviou o seu Filho. Então, ele agiu de misericórdia e ele tem agido de misericórdia até os dias de hoje para com a nossa vida, mesmo sem nós merecermos. Então, o ato de você ser misericordioso independe daquela pessoa merecer ou não. É só o fato de você exercer a misericórdia. A próxima bem-aventurança é o seguinte: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E essa bem-aventurança, ela é interessante porque os limpos de coração nos arremete ao seguinte entendimento: aquelas pessoas que têm a pureza no seu coração, aquelas que não têm malícia, aquelas que realmente enxergam as coisas da melhor forma possível, né? Porque infelizmente nos dias de hoje é muito fácil a gente maldar as coisas, olhar para uma situação e falar assim: poxa, será que é daquele jeito ali mesmo? É muito normal. Exemplo disso, você está passando na rua e tem alguém ali, um morador de rua, né, vamos dizer assim, necessitando de algo, e aquela pessoa te pede um almoço, te pede um lanche, né, te pede um dinheiro, vamos dizer assim. E aí você pensa duas vezes, fala assim: poxa, será que eu vou dar? Será que esse cara realmente vai comprar comida se eu der o dinheiro para ele? Você já não pensou isso? Todos nós pensamos. Por quê? Porque na nossa mente isso é automático. A gente acha que aquela pessoa que está ali vai dar uma volta na gente. Vai comprar um cigarro, vai comprar uma bebida, né?
É isso que muitas vezes passa na nossa mente. Mas quando nós somos limpos de coração, nós realmente ajudamos aqueles que necessitam sem olhar para aquilo que realmente a gente acha que pode acontecer, né? Ao invés de você, se você acha que você acredita que aquela pessoa vai comprar a bebida porque você já viu acontecer, você pega a pessoa, leva ela até um lugar onde ela possa comprar uma comida, você leva ela até onde ela possa realmente se alimentar, e isso realmente vai fazer com que você seja uma pessoa pura perante Deus. E aí, o que a bem-aventurança diz, que aqueles que são limpos de coração verão a Deus. Então, que sejamos a cada dia limpos de coração, para que realmente nós possamos a cada dia ver o nosso Pai. A próxima bem-aventurança diz o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Esse aqui é interessante porque os pacificadores, eles são mais conhecidos como os promotores da paz. Hoje é muito complicado nós realmente encontrarmos pessoas que realmente apaziguam a situação ao invés de jogar lenha na fogueira. É muito comum, muitas vezes, nós vermos alguma coisa acontecendo e ao invés da gente falar assim, não gente, não é bem desse jeito, não é bem dessa forma, a gente acaba incentivando mais aquilo ali. Muitas vezes a gente acaba colocando mais lenha naquilo que não é para colocar. Às vezes o fogo já está mais do que alastrado e mesmo assim nós estamos contribuindo para que as coisas realmente aconteçam cada vez pior. Então, a partir do momento que nós somos pacificadores, que nós realmente promovemos a paz, se você vê alguém em discussão, vê alguém brigando, ou de repente alguém comentou com você, poxa, fulano fez isso comigo, eu vou fazer tal coisa com ele. Não aconselha a fazer realmente, não. Tente de alguma forma convencer aquela pessoa, falar para ela que não é daquela forma que se resolve. Porque aí, ao invés de você ajudar aquela pessoa a pagar o mal com o mal, você vai fazer com que ela pague o mal com o bem. Você fala, não vale a pena. Seguir por esse caminho não vai te ajudar em nada, não vai te fazer crescer em nada. Então, faça ao contrário, porque com certeza você vai se sentir melhor. A próxima bem-aventurança diz o seguinte: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E olha só o que é interessante. Aqui ele não está falando perseguição por uma coisa de errado que eu cometi ou que você cometeu. Às vezes você está sendo perseguido no seu trabalho, na sua vizinhança, por conta de alguma coisa que você fez de errado. De repente alguém viu você fofocando alguma coisa, viu você cometendo alguma coisa de errado e ela está realmente te perseguindo por conta daquilo que você fez. Não é isso que está querendo dizer aqui. O que está dizendo são aqueles que realmente são perseguidos por causa da justiça, por conta daquilo que é certo, por conta daquilo que é verdadeiro. E tem um texto que é muito interessante, que eu vou ler, que está na carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, versos 13 e 14, que diz assim: ora, quem vos fará mal se sois zelosos do bem? Todavia, ainda que venhais a sofrer porque viveis em justiça, sereis felizes ou bem-aventurados. Não vos atemorizeis, portanto, por causa de ameaças, nem mesmo vos alarmeis. Então aqui, você vê que Pedro, ele entendeu lá atrás, lá no início, no Sermão da Montanha que nós estamos lendo aqui, o ensinamento do Mestre, e ele lá na sua carta, ele fala que se realmente formos perseguidos por conta da justiça, nós somos bem-aventurados. É melhor do que nós sermos perseguidos por algo de errado que nós cometemos. A próxima bem-aventurança diz o seguinte: bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e mentirem, disserem todo mal contra vós por minha causa. Viu a ênfase que eu deixei para o finalzinho? Por minha causa. Aqui o mestre está falando que se você for realmente perseguido, se você for injuriado, ou se estiverem realmente inventando coisas, te caluniando, mentindo contra a sua vida por causa de Cristo, somos bem-aventurados.
Ele enfatizou o bem por minha causa para que não ficasse nenhuma sombra de dúvida. Fala assim, poxa, eu estou sendo perseguido no meu trabalho, caramba, estão me insultando lá no meu trabalho, mas infelizmente, muitas vezes, isso acontece por conta de alguma coisa que nós cometemos de errado. Aqui, a bem-aventurança se enquadra no sentido de quê? De que seja por amor a Cristo, por causa de Cristo. E isso acontece com os discípulos um pouco mais à frente, onde Lucas descreve em Atos, no capítulo 5, verso 40 e 41, que diz assim: E as palavras de Gamaliel convenceram a eles. Então, mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem açoitados. Depois, exigiram-lhes que não mais falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Aí vocês acham que eles ficaram tristes? Que eles ficaram cabisbaixos? Que eles realmente ficaram revoltados porque foram açoitados por nada? Olha o verso 41. Os apóstolos se retiraram do sinédrio contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Do nome de quem? Do nome do nosso mestre. Então, eles entenderam realmente, se nós formos ver a história dos discípulos, eles entenderam os ensinamentos do mestre e eles realmente foram levando afinco, foram levando realmente na sua carne aquilo que era necessário para que eles pudessem, no dia, infelizmente, eles padeceram, né, muitos de forma até horrenda, padeceram, mas que vão encontrar com o Mestre e vão passar a eternidade com Ele. Então, se nós realmente seguirmos esses passos, se nós entendermos que é necessário nós seguirmos todos esses pontos, todas essas bem-aventuranças, nós seremos pessoas melhores. E isso só se dá, só acontece se nós deixarmos o Espírito nos guiar, se deixarmos Ele nos usar da melhor forma possível, para que realmente nós possamos caminhar com Cristo da forma correta, da forma que Ele nos ensinou. E o interessante é que depois dessas bem-aventuranças, no verso 12, ele fecha da seguinte forma: Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Aqui, Cristo está falando para eles que aqueles que vieram antes deles sofreram, padeceram, morreram, né? E com eles aconteceu a mesma coisa, eles morreram, eles padeceram, eles sofreram por amor ao Evangelho. E nós? Será que nós vamos desfrutar de uma vida fácil, de uma vida tranquila? Não. Se nós realmente entendermos que é necessário seguir os passos do nosso Mestre, nós entendemos que se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Então, espero que vocês fiquem com essa mensagem, espero que esse conteúdo realmente possa trazer uma edificação para a sua vida, um fortalecimento espiritual num momento que nós estamos vivendo, que infelizmente ainda não é bom, mas eu tenho certeza que vai trazer algum benefício para a sua vida, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para que o YouTube possa notificá-los toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, que ajuda bastante também no crescimento do canal, além de compartilhar com as pessoas que você conhece nas suas redes sociais. Pode ficar à vontade, compartilhar com quantas pessoas vocês quiserem, porque a intenção realmente desse canal é alcançar vidas por meio da palavra da verdade. Então, não esqueçam, caminhar é preciso, parar, nem pensar. Forte abraço a todos.